Olá pessoal, graça e paz para a tua vida, que Deus abençoe você poderosamente. Nós estamos começando aqui o podcast. É isso mesmo, podcast. Será se pode ou não pode, Helder? Hoje estou com um convidado incrível aqui, é um amigo, né, o Helder. O Helder, ele, para mim, é das maiores alegrias no nosso ministério, né? Claro que eu tive Amém. muitas, as pessoas não precisavam ficar com ciúme, não, mas o Helder teve uma evolução muito grande. Foi ele, na época, ele e o nosso amigo Ivan, né? Que teve uma aceleração muito rápida na fé. E o Helder, ele decidiu mesmo abrir mão de tudo, né? Do que ele às vezes vivia. Adquiriu família, hoje tem uma família incrível, tem um filho incrível, uma esposa incrível e tá tendo uma vida incrível. A esposa é o Helder. mais incrível de tudo. É. Helder, seja bem-vindo ao podcast. Se apresenta aí pra Muito nós. obrigado. Helder Lages, mentor de empreendedores, 24 anos, casado com a Ingrid, como o senhor disse, pai do Gabriel. E hoje o meu trabalho é ajudar empreendedores e fazê-los entender porque é que mesmo com todas as capacidades, todas as habilidades, sendo pessoas esforçadas, honestas, trabalhadoras, qual é o ponto cego ali que eles não estão a conseguir ver que os está a impedir de ir mais longe. Então, hoje o meu trabalho é fazer uma análise do inconsciente da pessoa e fazer com que ela se descubra a si mesma também, fazê-la entender quem ela é, onde está o seu valor e fazer com que ela ganhe uma vida com clareza, com mais paz, significado, propósito. Né? Porque o empreendedor tem disso, e eu já passei Sim. por isso, que é acha que a vida é tudo sobre o objetivo que ele tem que atingir porque acha que aquele objetivo vai fazer com que ele seja uma pessoa realizada e às vezes quando atinge esse objetivo dá por si mais vazio do que nunca e foi aquilo que me aconteceu e também foi um dos motivos, né, que me levou a Cristo. Certo. Mas você tem um grande evento que ele chama-se APP. App E esse Experience. APP é siglas de algo. Alma pronta para prosperar. Tá, então peraí. Alma pronta para O prosperar. P, está um P a mais aí. É? Está um P a mais. É alma pronta para prosperar, mas é só APP. Ok. Muito bem. Se eu tenho alma pronta para prosperar, então você trabalha muito na questão das pessoas da identidade. Sim. Porque a alma vai falar de sentimento, de Emoções, emoções. Você mente. trabalha muito nessas emoções. Exatamente. E como é que você conseguiu, com 24 anos, ter essa bagagem toda? Você simplesmente decidiu ou teve algum treinamento, cursos, mentorias? Como é que foi essa jornada para chegar aí? Investimento não foi barato, não. Bem, vamos então começar pelo início, Sim, né? sim. E também, para quem não me conhece, entender o que é que me trouxe até aqui, o que é que me levou até esse lugar. 17 anos e longa história em poucos segundos. Eu não venho de uma família pobre, não sou o típico caso da pessoa que nasceu pobre e virou rica com a internet, esse não é o meu testemunho. O meu testemunho é que eu nasci numa família estável, classe média, eu vi o meu pai a criar uma empresa desde o zero. O meu pai, quando começou a empresa, começou debaixo da garagem da nossa casa, na altura, ele e a minha mãe, e hoje tem um pavilhão e fatura alguns milhões ao ano. Então eu vi toda essa ascensão do meu pai, essencialmente agora nos últimos anos da sua carreira, também já são acho que 17 anos na empresa dele. Então eu tive uma infância feliz. No entanto, aos meus 17 anos, meus pais divorciaram-se. Esse divórcio dos meus pais fez com que a minha mãe, na altura, entrasse num período onde a depressão tomou conta das suas emoções e em muitos casos ela começava a atribuir a responsabilidade do mal-estar dela à falta de dinheiro, né? Porque nós temos essa na cabeça de que as coisas estão mal e estão mal porque não há dinheiro. Então eu começava a ouvir isso e eu comecei a viver duas realidades distintas, que era na casa do meu pai financeiramente não faltava nada e na casa da minha mãe eu começava a ouvir coisas de desliga a água porque estamos a gastar muito, desliga o aquecedor porque vai-se gastar muita eletricidade, vai gastar muita energia. E isso gerou uma certa revolta em mim. E atenção, a dizer aqui algo importante, não é que o meu pai tenha deixado a minha mãe mal. Não Uhum. foi esse o caso. Simplesmente divorciaram-se, cada um seguiu o seu rumo e esses foram os factos. E aquilo, na altura, deu uma vontade enorme de dizer assim, eu tenho que resolver isso.
eu assumi essa responsabilidade, mesmo não sendo essa uma obrigação minha, de simplesmente ganhar dinheiro. Então eu comecei a empreender na altura. Eu estava na Universidade do Minho, saí da universidade, comecei a empreender. De passado 3 anos eu trabalhava que me fartava e não tinha resultado absolutamente nenhum. Tanto é que a minha mãe uma altura sentou-se comigo e disse assim: eu vejo-te a trabalhar tanto, tu ganhas quanto? E eu assim quase com vergonha, de lágrimas na cara, assim, pá, 800 euros, mais vale não trabalhares, filho, porquê é que tu fazes isso? E eu com lágrimas na cara, eu lembro-me como se fosse hoje, com lágrimas a dizer assim: eu faço isso é por ti. E ela libertou-me na hora que ela disse assim: mas tu não tens que fazer nada pela mamã. Já tenho 50 e poucos anos que ela na altura tinha, e é da minha responsabilidade fazer e cuidar da minha vida. Faz para ti, para o teu crescimento, e se por acaso cresceres e transbordares e abençoares-me a mim, então obviamente isso vai ser benéfico para toda a gente. Então isso libertou-me de um peso que eu carregava, que muitas das vezes as pessoas têm, que é o eu devo a minha vida aos meus pais, né? E eu costumo dizer, a vida ela é uma dádiva, não é uma dívida. Então a gente tem que honrar pai e mãe, mas muitas das vezes esse honrar pai e mãe deixa-nos com um peso que muitas das vezes mais nos aprisiona do que propriamente nos liberta, né? Então eu na altura continuei a empreender e depois, quando criei o meu primeiro projeto juntamente com mais 3 pessoas, foi com dos 21 para os meus 22 anos que eu faturei meus primeiros 100 mil euros num ano. E aquilo foi para mim uma mudança de vida muito grande, porque eu comecei a poder fazer coisas que para mim eram sonhos. Quantos anos você tinha? 21 para 22 anos. Então é possível os jovens ganhar dinheiro? É isso. Então hoje eu vejo pessoas com 16, 17 anos a fazer esse dinheiro todo e muito mais. Mas tem gente aí que tá com 43 anos, ainda tá na casa dos pais? Então tem bloqueio aí. Um dia, o Helder, alguém pediu para orar. A mulher chegou assim com o filho e falou assim: ô pastor, ora pro meu filhinho tá lá em casa. Aí. Tem que mandar embora. Oração. Ele disse Manda assim: embora eu. Quantos anos tem o seu filho? Ele tem 43 anos. Aí o pastor olhou assim e falou assim: mas parece que o filho é mais velho que a mãe. E esse tem um problema sério emocional, não? É, muito. E lá está, ou seja, nesse processo todo, depois quando eu comecei a ganhar algum dinheiro, né? Eu dei por mim, no ano em que eu mais ganhei dinheiro, ao mesmo tempo foi um ano onde eu me sentia mais ansioso do que nunca. Porquê? Porque eu vivia naquela coisa de tenho que ganhar dinheiro, tenho que atingir o próximo objetivo, e tu entras num ciclo em que parece que nunca é suficiente aquilo que fazes e aquilo que tu atinges. Então estás sempre à procura de mais. E o empreendedor tem a mania de criticar o empregado que ele anda atrás da cenourinha do salário, né? Mas na verdade o empreendedor deixa o emprego e passa a ter uma empresa da qual ele é um escravo e anda com a cenourinha dos objetivos. Ou seja, às Só vezes muda de lugar, né? tu fazes a mesma coisa, tu fazes uma coisa boa, mas pelo motivo errado, vai dar porcaria. Então, nesse momento todo e nessa minha jornada toda, eu sempre fui uma pessoa que busquei muito o desenvolvimento pessoal, porque eu entendi desde cedo que, ou seja, a quantidade de dinheiro que eu ia ter na minha conta era proporcional à minha capacidade de resolver problemas, de saber lidar com as minhas emoções, de ser forte, resiliente. Então eu sempre procurei muito essa jornada de conhecimento interno, inclusive ela começou antes mesmo de eu começar a empreender, porque aos meus 15 anos eu estava numa explicação de Físico-Química e Matemática, tinha um explicador que era mental coach, estava-se a formar para ser mental coach também, e ele deu-me um livro, na altura de meditações guiadas e coisas do género. Então já na altura eu comecei a entrar nesse mundo, a procurar conhecimento, a procurar coisas sobre mim, sobre o ser humano, sobre o desenvolvimento. E nesse momento onde eu tive essa crise de ganhar muito dinheiro, mas ao mesmo tempo aquilo não me saciar da forma que eu esperava, eu simplesmente disse: alguma coisa está mal, eu tenho que olhar para dentro. E foi quando eu olhei para dentro com olhos de ver, né? Porque muitas das vezes o problema está lá, só que as pessoas, não é que elas não veem o problema, elas simplesmente não gostam de o encarar. Porquê? Porque encarar o problema exige que tu assumas uma responsabilidade de resolvê-lo. E as pessoas não querem resolver esse problema. Então isso obrigou-me a resolver esse problema. E muitas das vezes as pessoas veem o problema e não o resolvem. E quando não o resolvem, o problema precisa de ficar maior, que é para elas serem capazes de encarar. Você há de reparar que a maioria das pessoas, ela não direciona a sua vida por aquilo que quer, mas é pelos problemas que tem. As pessoas andam na vida e dizem assim: deixa ver o que acontece. E mediante o que acontece, elas tomam decisões.
Então, essa responsabilidade faz-te dizer assim, eu vou deixar de guiar a minha vida pelos problemas, eu vou dizer o que eu quero à vida. E vou tomar as decisões. E quando vierem os problemas, eu vou resolvê-los. Não vou esperar os problemas para tomar decisões. Então, nessa jornada toda, né, eu, no desenvolvimento pessoal, inclusive, eu passei por tudo quanto é coisa. Ou seja, tudo quanto era retiros espirituais, eu estava lá. Tudo que era formação, coaching, mentorias, programas de acompanhamento. Foram, eu não sei quantificar, mas com certeza milhares e milhares e milhares de euros investidos em formações. E no dia em que eu tive essa crise de ansiedade, eu tive um amigo meu que começou a ler a Bíblia, né? Nesse tempo, e começou a falar da Bíblia. Eu era uma pessoa que, pá, acreditava em Deus, no entanto, eu não acreditava na Bíblia, né? Ou seja, eu cresci numa família católica não praticante, como a maioria dos portugueses, e aos meus 15 anos decidi ser ateu, porque cansei-me de acreditar em algo. Mas você era daquele ateu, graças a Deus? Era. Ou seja, eu simplesmente cansei-me de acreditar em algo porque os outros me diziam para acreditar. Então, depois aos meus 17 anos, quando os meus pais divorciaram, na altura, eu tinha um relacionamento que terminou também, eu tive uma primeira experiência com Deus, eu entrei no meu quarto, ajoelhei-me, e veja lá o nível de ateu que eu era, entrei no quarto para falar com Deus. Eu entrei no quarto, ajoelhei-me e disse assim, meu, Deus, eu não acredito, foi esta a minha oração, eu lembro-me como se fosse hoje, Deus, eu não acredito que tu existes, mas se tu existes, eu quero sentir-te agora. E eu estava ajoelhado aos pés da cama, na hora. Assim, parece que deixou um anjo que me abraçava pelas costas e eu estava normal. Eu falei normal com Deus, né? Mas na hora comecei a soluçar como um bebê e arrepiado da cabeça aos pés. Então essa foi a minha primeira experiência, onde eu me senti o corpo todo, e até hoje eu não sei explicar, e havia algo que parecia que estava atrás de mim, que eu não conseguia nem olhar para trás para ver o que era, entendeu? Então, para mim aquilo foi o primeiro encontro com Deus. No entanto, a minha vida continua a mesma, porque nós não temos entendimento de quem é Deus, em Portugal, na escola e tudo mais. Ninguém nos explica sobre isso, ninguém nos fala de onde é que veio isso, para onde é que, qual é o propósito, né? Então a minha vida continua igual, ou seja, a partir dali foi, ok, Deus existe, mas eu é que decido a minha vida, e eu não, Deus está lá para os momentos maus, né? Para mim era isso. Então, depois, mais tarde, aí nos meus 22 anos, né, foi quando alguns problemas a nível emocional começaram a surgir, e esse meu amigo tinha começado a falar da Bíblia. Eu disse assim, tu foste completamente minado da cabeça, só pode. Alguém te fez uma lavagem cerebral? Porque não é possível, mano, estás-me a falar de Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi escrita há não sei quantos mil anos atrás, e tu estás-me a falar de Bíblia. E a gente discutia muito, então a gente discutia. E eu tinha conhecido a Ingrid, que é a minha atual esposa, mas na altura nós não éramos nada, éramos conhecidos, e eu sabia que ela lia a Bíblia, né? E eu falei com ela, olha, quero que me ensines a ler a Bíblia. E ela ficou toda contente, né? Só que a minha intenção era começar a ler a Bíblia, que é para provar que a Bíblia estava errada. Então, esse foi o motivo pelo qual eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia para provar que aquilo que lá estava escrito havia contradições internas e que não era plausível, racional, né? Acreditar na Bíblia, até porque o povo português tem muito essa coisa de que para ter fé é preciso desligar o cérebro, né? E eu entendi ao longo deste tempo que fui estudando que na verdade não. Inclusive, 1 Pedro 3,15, né? É o que está escrito, estáis sempre preparados para responder a qualquer um que vos perguntar sobre a razão da esperança que há em vós. Então a fé cristã, ela é uma fé com razão, com entendimento, com racionalidade. Prestai o culto racional ao Senhor, né? Exatamente. Então, assim, para mim, quando eu comecei a ler a Bíblia, para provar que estava errado, e depois percebi que, tudo o que eu tinha lido em livros de desenvolvimento pessoal já estava lá escrito, alguma coisa está mal aqui. Eu vi uma frase agora esses dias que me chamou muita atenção, Helder. É que em 5 anos a Bíblia fez mais milionário do que a internet em 20. Ou seja, Napoleão Hill, o que ele falou? Está na Bíblia. Você pode ver que tudo que Napoleão Hill falou... Tudo que grandes coaches falam, a gente vai lá e está na Bíblia. Está na Bíblia, e eles usam isso. Aí as pessoas, ou seja, a maior fonte de riqueza é na Bíblia. E, pelo menos na época de Salomão, né, foi o cara mais rico que existiu na época, que são contabilizados bilhões a fortuna dele, está na Bíblia.
Entendeu? Então, ou seja, Só não está tudo simplificado como as pessoas exatamente, gostam de ler agora. Ou exatamente. seja, é uma linguagem Não, mais até, e complexa até que é um, preciso estudar. até um tempo atrás nem havia capítulo. Então aí ainda era Certo. mais difícil, porque era pergaminho. Você não tinha como você acelerar ali lá em Apocalipse se você estava em Gênesis. Porque todo dia tinha uma porção. Todo dia uma porção. Não tinha como você. Ah, eu vou lá ver essa Não. referência. Agora tá fácil o livro. Se você tá aqui, Tá busca do uma início ao referência lá, fim, vai direitinho. lá do começo ao fim, entendeu? Mas na época ainda era muito É mais aquilo que o senhor complicado. disse, agora só tens que ler. Ou quem tivesse que organizar, Ou, ou ou, quem ou tivesse que ouvir, né? escrever. Ou ouvir, porque tem áudio. Naquela época, como é que naquela época teria algum pergaminho em áudio? Não, Nada. não tinha lógica. Tá, e você, eu lembro que nós nos encontramos lá em Manaus. Foi. Encontramos, sim, senhor. Nessa altura eu estava meio lá, meio cá, né? Nessa Aham. altura é onde eu estava a tentar Já conversando com encontrar... a Ingrid? Ah, Não. não, Não tava ainda não não. tinha. Isso foi antes de conhecer a Ingrid. Exato, Ou que seja, nós se nessa encontramos. altura... Vou rolar aqui uma coisa para o senhor. Nessa altura, a gente só foi ter consigo porque queremos que você investisse, né? Ou seja, Exatamente. nós queremos que você Investisse na fosse empresa. nosso cliente. E olha, não sei o que, falei com o Marcos, respondeu uma história na altura, foi o Marcos, olha, vai estar por Manaus, meu pai está aí, fala com ele, tanto é que eu tenho até hoje seu contrato guardado como o senhor José, pai do Marcos. José, pai do Marcos. Agora já mudei, mas até há bem pouco tempo estava José, pai do Marcos, porque o Marcos mandou-me o seu contacto, está aí, como é que chama o teu pai? Ele, senhor José. E eu, senhor José, não sei o quê. Então falei consigo e nós, Só o que pastor chegou. está ali, pá, ele diz que, o Marcos diz que aquilo é igrejas com 5.000 pessoas, Aham. pá, aquilo pode ser que ele nos ponha para lá falar qualquer coisa e aquilo pode dar alguma coisa. Então lá fomos todos, mas ninguém queria saber de Deus na altura, ninguém... Assim, dizíamos que queríamos saber de Deus, mas não de uma forma, sabe? Como hoje eu tenho clareza que realmente significa viver Deus, né? Eu achei muito engraçado, sabe por quê? Porque vocês foram 4, né? E foi lá para eu fazer investimento na empresa deles. E Aí eu depois ouvi, acabou com 2 a fazer resgate primogênito. O que eu fiz? Eu pus todos os 4 para aceitar Jesus e 2 ainda fez resgate do primogênito. Eles foram lá para querer tirar alguma coisa. Foi sim, senhor. Foi legal. E aí, até podemos entrar nesse tema aqui, que é a próxima pergunta que eu quero fazer, mas só para terminar aqui esse contexto, ou seja, só para terminar aqui a conclusão do meu testemunho, que a Bíblia, assim, mudou a minha vida de uma forma porque eu finalmente encontrei um propósito e um significado nela. E esse era um dos meus maiores questionamentos. E para responder à sua questão, ou seja, como é que é possível aos 24 anos ser mentor de alguém, de muita ensinar gente. alguém, existir? E pessoas mais já de idade, Existiu, né? sim, o APP, há pessoas com 40 anos, ainda há um bocado fiz mais 2 inscrições para a próxima edição do APP, são 2 pessoas com 42 anos que Aproveitando se o acabaram de gancho. divorciar. Então, aproveitando o gancho, como é que faz a inscrição? Já aproveita aí, manda ver. Fazer a inscrição do APP, tem que mandar mensagem, elderlages.10 lá no Instagram, só escrever APP, ouvir o podcast do pastor Adele, quero mais info sobre o APP, vou-te mandar um documento, tu vais preencher um formulário, nós vamos te qualificar e perceber se faz sentido tu participares, se fizer a gente entra em contacto para fazer a tua inscrição. É porque o APP não é uma experiência para toda a gente. As pessoas perguntam, é qualquer um. Primeiro tens de ter uma mente empreendedora. Normalmente nós trabalhamos com empreendedores, mas é assim, se tu não tiveres pelo mínimo uma mente empreendedora, então a gente já nem, sabes, porque é uma experiência tão profunda e um conhecimento tão profundo que quando sais dali não é possível tu olhares para a vida da mesma forma. E nada muda no evento em si. Muda quando tu aplicas tudo o que viveste no evento nos dias a seguir. Então, a maioria das pessoas gosta é de ser motivada, né? Gosta é de alguém que lhes diga, vai, tu vais conseguir, vai fazer, Deus vai fazer. Mas se tu não puseres em prática, não vai fazer é nada. Então, nós decidimos qualificar as pessoas mesmo antes de falarmos do APP, até porque é uma experiência exclusiva para 15 pessoas, não há mais por edição. E o processo é profundo e transformador. E você, qual que é a imagem que você tinha de evangélico, de cristão assim, antes de você conhecer Adeildo, antes de você conhecer Ingrid? Assim, Lá, em Portugal, em Portugal fácil. geral. Em Portugal há 2 coisas. Pelo menos era o que eu tinha na minha cabeça, foi a forma como fui educado. Há 2 tipos de religiões em Portugal. 3, aliás. Os católicos, que 95% não praticantes, ou seja, toda a gente fala mal de padres, toda a gente diz que a igreja é chulice, toda a gente, né, fala assim,
e pronto. Protestante? Testemunhas de Jeová, que são Sim. os maiores chatos à face da terra. Isto era assim, né? Não estou a dizer que são, estou a dizer que era assim A mente. que a gente tinha, né? E depois as bruxas. E depois as seitas que Exatamente. existem, né? E os E ateus. que aí engloba Exatamente. todo mundo, né? Então, tudo o que é. Ou seja, dizes que és católico, mas não praticante, normalmente a pessoa diz, né? Tenho a minha fé, então és aceite. Agora, acredito em Deus. Acreditas em Deus? Já estás um bocado para maluco. Agora, quando dizes sou evangélico ou É alguma coisa seita, do aí género, é seita. já estás aí mesmo, já foste lavado do cérebro. Então é assim que a gente via. Era uma seita autêntica. Hoje eu também entendo a diferença do que é estar em Deus e o que é estar na religião. Eu acho que isso é uma coisa que tem atraído muitos jovens e eu sinto muitos jovens a querer ter mais sede de Deus porque cada vez mais as pessoas começam a ter discernimento da diferença entre o que é acreditar em Deus, o que é o cristianismo ou o que é a religião, né? Os católicos, evangélicos, testemunhas de Jeová, whatever. Então era assim que a gente via. Ok. Mas depois que você encontrou, conheceu a Deus, nós começamos a falar da mesma linguagem que era de prosperidade, né? Foi. Foi um dos Isso livros era que... outra coisa, né? Porque no catolicismo que nós conhecemos, as pessoas elas falam muito como se ser santo significa ser pobre, né? E depois eu vim a entender também que no meio evangélico foi pregado isso durante também. muitos anos, embora esteja a mudar agora, mas durante muito tempo é isso, sabe? É olhar para as pessoas e parece que tudo que tem fé em Deus é pobre. E a gente olha e é assim, e crente para ter fé pode? precisa ser pobre, não quer E ser crente pobre. pode podcast? O crente pode cash? Dizer, não é, Claro que pode, né? não pode, é um dever teu. Se tu és imagem e semelhança de um Deus que é abundante, dono do ouro e da prata, cheio de riquezas, que domina sobre todas as coisas, se tu és imagem e semelhança disso, é uma consequência inevitável o dominar sobre a área financeira, entendeu? Eu lembro que você teve um livro que Foi chamou esse muito a sua mesmo. atenção. Foi esse, né? Foi. Esse 40 livro aqui. Inimigos da Prosperidade. Esse livro, assim, quando nós o conhecemos lá em Manaus, né? Depois, Manaus foi o primeiro estado que a gente teve. Isso foi uma viagem de 35 dias que a gente teve, que a gente fez. Na altura, viemos de Cancún, depois fomos para Manaus, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, eu conheci a Ingrid lá no Rio de Janeiro. Ao vir para Portugal, que foi quando foi uma fase em que eu disse assim, a minha vida não pode continuar a mesma, você tinha-me dado esse livro. Uhum. Ou eu tinha comprado, já não, acho que eu comprei mesmo, lá num dos cultos. E eu vim com esse livro no avião. E eu lembro-me que eu li o livro todo no avião. Na viagem eu comecei a ler. Eu, 40 anos da prosperidade, deixa lá ver. É que este homem está para aqui a escrever. Então, eu comecei a ler esse livro lá no avião e eu lembro-me que foi assim, era chapada atrás de chapada. E é o que eu costumo dizer, ou seja, os livros, as pessoas às vezes perguntam, esse livro é bom, esse livro é isto, esse livro é aquilo. Não, depende do teu contexto, da fase em que tu estás. Se calhar eu pego num livro aqui e digo assim, pá, para hoje, para mim, hoje já não faz sentido porque eu já sei. Mas em determinados momentos da tua vida, há determinados livros que são autênticas chapadas de luva branca. E esse foi um deles. Porquê? Porque eu vinha de uma fase da vida onde eu achava que podia, que reinava, porque tinha algum dinheiro e que hoje eu olho e não era assim tanto. Talvez seja muito mais do que a maioria das pessoas tem, mas não era nenhum multimilionário. Mas já me achava, porque podia jantar fora todas as semanas, porque ia para a discoteca e abria privados e achava aquilo demais, né? E esse livro trouxe-me um confronto interno muito grande. Então foi como se eu conseguisse ouvir a voz do Senhor a dizer assim, tu estás todo errado, tu achas que estás certo, isso está tudo errado. Tem 40 inimigos que você tem que vencer, né? Exatamente. E eu a ver cada um deles a dizer assim, este ainda não venci, este ainda não venci, este também não venci, este também... Eram poucos os que eu tinha vencido. Exatamente. Entendeu? É incrível porque aí começa, por isso o nosso tema também, né? O podcast, porque foi uma situação que eu venci, tive que vencer na vida. Mas muitas pessoas não podcast. Não pode. Não tem permissão. Não tem permissão de podcast, né? Tem muitas pessoas. Porque uma coisa é você querer ter cash. Outra coisa é poder ter cash.
Tem muitas situações que nós podemos resolver na nossa vida e uma delas é vencendo os 40 inimigos da prosperidade. Porque se você não vencer esses 40 inimigos, é impossível. E o primeiro inimigo, né, que está aqui, é você mesmo. Se você tem que vencer você para que você possa ter uma conquista para você próprio. Então, assim, gente, vocês conheceram um pouco aqui da história do Elder Lages, um cara que tem feito uma diferença. Ele tem pelo menos, acho que uns 3 eventos por ano aqui, não um monte? Não, este ano a gente vai para os 6. Aos 6 Este ano a gente vai para as 6 edições. Sexta edição. Não, já vamos fazer a 7ª edição. A 7 e vai fazer mais 6. Mais 6, exatamente. Esse ano. Então, ou seja, trabalhando, libertando muitas pessoas, ajudando muitas pessoas. E eu glorifico a Deus porque eu faço parte dessa história. Mas, Elder, cá entre nós, você teve algumas crises depois, já que você começou a ler a Bíblia. Algumas? Não foi algumas? E eu lembro de uma que nós precisamos de umas 3 horas, não foi? Não, a gente pode falar aí. Começou logo lá em Manaus as minhas crises. Quando você faz o resgate do primogênito, aí, as 2 pessoas que eram primogênitas estavam connosco, e eu estava a ouvir aquilo, e eu estava a ouvir assim, bom português, né? Este homem está-me aqui. Eu vim para. Este pessoal não prospera porque é primogênito, mas está tudo bem com esta gente. E eu trouxe isso. E depois, quando eu comecei a estudar sobre a Bíblia, né? Que eu já ia com resistência gigante, e eu falei com a Ingrid. Então, aí só complicou. Complicou, né? Só piorou. Porque a Ingrid vinha de uma formação e um entendimento bíblico, e você tem outro, né? Exatamente. E a questão foi que eu comecei a falar com a Ingrid, e a Ingrid, né? E eu, ele fez isto e isto, tu achas que isto tinha algum jeito? E eu lembro as palavras dela, não, esse pastor não é de Deus, não. e eu a dizer, né? Vocês foram enganados, são uns burros, fizeram para lá aquela oferta, aquele resgate, isso não funciona para nada. E essa foi parte também de um dos motivos da minha resistência. Foi que ao mesmo tempo que a sua mensagem me aproximava, porque falava da prosperidade, e eu nunca tinha visto ninguém a falar de Deus e de ser próspero ao mesmo tempo. Mas depois alguns questionamentos bíblicos que eu tinha, com os quais eu não concordava, que me fizeram ter alguma resistência, né? Então eu lembro até hoje da conversa que a gente teve quando você me chama para entrar de verdade no movimento, para me dedicar mais como obreiro, para fechar os braços consigo. E eu, pastor, não vou fazer isso, que eu não concordo com as coisas que você diz. Então quando a gente se sentou aí, essa foi uma das coisas: resgate do primogênito, oferta de santificação, tudo que era ofertas, né? Eu tinha resistência. Mas porquê é que eu tinha tanta resistência? Porque o meu Deus sempre foi o dinheiro, né? Então foi muito difícil Deus arrancar o trono. Esse não foi difícil para Deus, foi difícil para mim arrancar o dinheiro do trono do meu coração. Porque a Bíblia fala que o problema do a raiz de todos os males não é o dinheiro, como nos ensinam, é o amor ao dinheiro, né? E eu tinha muito esse amor. Porquê? Porque é no dinheiro que nós vemos hoje a nossa segurança, estabilidade, por causa do sistema capitalista onde vivemos, onde, obviamente, dinheiro não é tudo, mas para praticamente tudo tu precisas de dinheiro hoje em dia. Então, quando tu vês alguém a fazer com que tu tires do teu dinheiro, né, e do teu bolso para meteres no bolso de outro alguém, as pessoas têm uma resistência muito grande. Eu tive essa resistência porque não entendia os princípios, porque não entendia o que era uma oferta, não entendia o que era nem sequer o dízimo. Eu demorei uns quantos meses para dar o meu primeiro dízimo, e o primeiro dízimo que dei foi bem na hora que tinha ganho 8.000 euros no mês, e eu cheguei na igreja para dar 800 euros, e eu comecei a olhar e comecei a dizer assim: é muito dinheiro, pá. Não vou dar isto, não vou. E Deus, vais dar, e eu não vou, 800 euros não vou dar. E eu lembro-me até hoje de passar assim o cartão com dor ainda. Então as pessoas têm problemas de ouvir falar de dinheiro, porque na verdade o dinheiro é um Deus para elas. E está escrito em Salmo 115 uma coisa bem interessante: e os ídolos deles são ouro e prata. Depois começa a falar das imagens, mas primeiro fala qual é o ídolo deles.
ouro e prata, aí vem, feito por mão de homem. Tem boca, tem olhos e não vê, tem boca e não fala, aí vai falar de toda a idolatria. Mas antes da idolatria está dizendo, e o ídolo deles são ouro e prata. Ou seja, tem muitas pessoas que não prosperam, Helder, e isso aqui vai dar um choque para muita gente. Tem muitas pessoas que têm mão e não apalpa. Tem boca, mas não fala. Tem pé e não sai do lugar. Por quê? Tem ouvido, mas não ouve. Por quê? Porque o Deus dele é o ouro. Então, quando a pessoa fica com raiva, não aceita você que fala do dinheiro, é porque ele ama. Houve uma altura, que quando fui ler a sua casa, né, eu fiz uma história a mostrar que você tem ouro nas paredes de casa, né? Tenho. E é o pastor mais próspero que eu conheço. Olha aí, ouro nas paredes de casa. Aí uns quantos. Mas há necessidade disso. Mas eu logo vi, conto do vigário, é tudo a mesma coisa. Aham. Fala tanto de Deus e tem ouro em casa. Mas qual é o problema de ter ouro em casa? Foste tu que o pagaste? Não, e como é que nós vamos falar com Deus então? Porque a Bíblia diz que lá as ruas, É, as ruas são de e com o ouro, trono de Deus, né? Ele está sentado lá no trono. né? Então, ou seja, o trono é de ouro. Então, o que a gente precisa entender? Que, não sei, eu vou falar uma coisa que é meio polêmica. Você sabia que o ouro e a riqueza, ela está ligado literalmente ao emocional e ao espiritual? Explica lá então. Posso explicar? Quando uma pessoa está muito ruim com Deus, ela pode ter sérios prejuízos. Aí você vai dizer assim, mas pai, tem muita gente que não é crente e está bem financeiramente. Pois é, mas a geração dela vai penar. Porque Deus muitas vezes julga mais na geração futura do que na geração presente. Se que Deus quer penar qualquer uma pessoa, é penar nos meus filhos. Por isso que Jó quase morreu, porque tocou nos filhos dele. A tristeza maior de Jó não é por ter pedido coisa. Em nenhum momento, o Jó vai falar assim, ó, o Senhor me tirou as coisas. Mas Jó vai falar assim, ó, eu ajudei o pobre, eu ajudei o necessitado. Tem um lugar que diz assim, ó, me deu saudade de ter meus filhos sentados em volta da minha mesa. Sempre o Jó questionou por causa de pessoa, não por causa de coisa. Foi. Então, a nosso dinheiro está ligado muito à emoção, à sua alma. Se você ganha dinheiro apenas para si próprio, Deus não tem prazer nisso. Nem nós conseguimos nos sentir realizados ao ganhar dinheiro única e exclusivamente Para si. onde não há um propósito. Não há um propósito. Então, Tanto é que eu trabalho com muitos empreendedores que chegam nessa fase. Que é assim, ganhei dinheiro, estou a faturar aquilo que eu sempre quis faturar e parece que... E agora? Né? Não deu nada, não parece deu nada. Parece que me levanto e... Ok, mas vou viver por isto, vou morrer para isto, vai ficar cá. Exatamente. É uma sensação de um vazio tão grande que tu chegas-te a questionar sobre o sentido da própria vida. Não, teve uma senhora que ela queria muito comprar um carro topo de gama e morar numa cobertura em São Paulo. E ela era cantora. E ela lutou muito e chegou no estágio, comprou o carro que ela queria e morava numa das melhores coberturas em São Paulo. Quando ela entrou na casa, que atingiu o objetivo, ela falou, é só isso? Por quê? Porque o vazio dela, ela achou que preenchia com coisa. Helder, quando eu falo de prosperidade para as pessoas, não é a intenção de trazer o dinheiro dele para mim, mas é que eles possam ser tão abençoados quanto eu fui para viver uma vida de satisfação, que é uma diferença muito grande de você ser satisfeito e ser acomodado. Por exemplo, se Deus não me der mais nada, Helder, mais nada mesmo, e eu viver como eu vivo o resto da minha vida, eu estou extremamente satisfeito e eu não deixarei de falar o que eu falo. Por quê? Porque eu não estou acomodado. Eu fico triste em ver as pessoas que têm uma capacidade incrível e estão vivendo na miséria. Então eu continuo falando que você pode cash, você pode ter dinheiro, para você poder viver a vida abundante é pensando mais em você do que em mim. Porque a mim, Deus já me deu, eu acho que mais do que eu precisava. E hoje eu estou distribuindo com as pessoas aquilo que Deus me deu. E Deus me deu a oportunidade de abençoar outras pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, e você nem precisa mandar mensagem para isso, porque são pessoas selecionadas. Eu compro terreno, grandes, depois eu vendo em pequenos pedaços para pessoas, e eu é que convido a pessoa para ser um comprador. Porque se eu quisesse ganhar dinheiro a sério,
Eu colocava na internet, não convidava ninguém. E eu parece que você vende também. Entendeu a ideia? Veio lá aquele homem, como é que foi, Marcos? Um terreno de quantos metros quadrados? 2.500 metros quadrados. 2.500 metros quadrados. Queria 50 mil Aonde? euros. Aqui perto, É, aqui ao lado. entendeu? E o que, que eu tô fazendo? Eu tô convidando. Convidei você, convidei outros amigos. Tem pessoas que estão muito próximas de mim. Tá aqui o doutor aqui que vai ter um terreno perto da gente, que é o doutor Tyson. É um excelente advogado, se você está em Portugal. Aí você pode começar em contato comigo, que eu passo o contato dele. Mas para contar o terreno... Tem que haver referência. É, exatamente. Tem que haver Para terreno, é eu que tenho que interessar que você compre. Entendeu? E isso não é bom abençoar as pessoas, Helder? Não é bom? Isso não é uma maravilha? O Assim, transbordo, né? transbordo, cara. Mas eles também têm que ter cuidado, porque a maioria das pessoas quer transbordar quando não se encheu assim mesmo ainda. Exatamente. Ou seja, quer dar, sem ela mesmo ter. Mas não é para preencher um vazio? Talvez. É porque nós temos que ter cuidado com isso, né? Porque muitas das vezes Necessidade de ser amada? De ser bajulada? De aplaudida? é ser reconhecida no fundo. Então, ou seja, querem fazer até aquilo que não pode. Por exemplo, esses tempos atrás, eu achei muito engraçado, lá de frente à igreja tem um posto de gasolina, uma bomba de gasolina. E o cara parou lá com a Ferrari e mandou por 5 euros de gasolina. 5 euros. É 5 euros. Aí ele deu uma acelerada. Acabou. Não, foi 6. Quase que teve que empurrar ela. Ou seja, querendo mostrar uma coisa que não é. Isso é necessidade de aprovação de alguma forma. De querer ser aplaudido. Querendo transbordar sem ter preenchido. É isso aí. Verdade ou não? A gente tem que ter muito cuidado, porque quando tu... Uma coisa eu digo sempre. Uma coisa é poder ajudar. Outra é ter que ajudar. E a maioria das pessoas ajuda porque se sente na obrigação de. Porque começa a pensar assim, se eu não ajudar, eu depois vou me sentir culpado. A maioria das pessoas diz que ajuda por propósito, mas não ajuda por causa do outro, ajuda por causa de si. Você vai pensar assim, não, é porque elas depois ajudam e têm prazer. E não é porque eu ajudo tal pessoa depende de mim, a minha mãe vive por causa de mim, a mãe não sei o que, sou eu que sustento tudo naquela casa, sou eu que faço tudo, se não fosse eu aquele E esse casamento não negócio- andava. E esse negócio de fazer tudo, você sabe que é uma grande desculpa, né? Alguém disse pra mim assim, ó. Ah, eu já fiz de tudo no meu casamento. Falei, você mora onde? No Porto. Falei, você já foi daqui pra lá, andando de ré e descalço? Não. Bom, então, ninguém provavelmente já faz falta de uma tudo, coisa. Ou seja, tem muita coisa antes do tudo. É óbvio. Mas essa necessidade de muitas das vezes querer doar e sentir que tenho que ajudar, as pessoas dizem que estão a fazer pelo outro, mas não estão a fazer pelo outro, estão a fazer por si. Pra Estão a tampar fazer para um elas se buraco sentirem dentro bem. dele, né? Estão a fazer para elas dizerem eu ajudo, estão a fazer para elas se glorificarem do ato, sabe? E assim, isso é uma dívida com que tu vais vivendo, porque quando a tua gratidão, né, para com as pessoas exige um pagamento recorrente e uma obrigação de fazer alguma coisa, então isso não é... Tem que ser curado em não é alguma uma área. não é uma... Ah, meu Deus, está-me a faltar. Não é gratidão, é uma dívida. Exatamente. Entendeu? Tu tens uma dívida emocional. Qual que foi, então, a questão que você não concordava com o resgate do primogênito? Manda lá a questão. É que a gente foi ensinado, né? Que o povo saiu do Egito, então a gente era escravo, saímos do Egito, e depois em Cristo, né? Cristo vai morrer por nós e vai morrer por tudo. Vai morrer pelos nossos pecados, pelas nossas finanças, pela nossa saúde, pela nossa mente, pelo nosso psicológico, por tudo e mais alguma coisa. E então para mim não faria sentido eu sair do... ou seja, o facto de ter saído do Egito e supostamente naquilo que eu aprendi no meu entendimento de que Jesus já me tinha salvado disso, eu ter que resgatar alguma coisa. Essa aí que é a questão. É que as pessoas misturam as duas coisas. Quais? Você disse que ele tirou para salvação. E resgata primogênito não tem nada a ver com salvação, tem a ver com prosperidade de vida longa e abençoada na terra. Um crente ele pode ser rico e ir para o céu, pobre e ir para o céu. Quando o povo sai lá do Egito, o povo antes de resgatar os primogênitos, o povo era salvo.
Resgataram para quê então? Para ser próspero? Exatamente. E os primogênitos na terra que conseguiram prosperidade já? Alguma maneira, presta atenção nessa situação que você vai mudar dentro de você. Toda vez que você faz uma coisa sem saber que seja ruim, você terá consequência ruim. Toda vez que você faz um ato sem saber de bom, você tem consequências boas. Todos os primogênitos que têm um sucesso na vida, de alguma forma, ele entregou uma oferta em algum lugar e resgatou a primogenitura. Se isso não aconteceu e essa pessoa está próspera, você pode ter certeza que o que ela perdeu também, ela já daria para enriquecer 10, 15, 20. Significa que aquilo que ele está vivendo não é nem perto daquilo que era para ele viver. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque o resgate da primogenitura é um princípio estabelecido por Deus, dizendo que todo primogênito é meu. Então, se falar que o resgate da primogenitura naquele dia era para salvação, por que então que Deus não mandou matar o cordeiro para salvar todos do Egito, simplesmente os primogênitos? E outra pergunta. Entendi essa. E outra pergunta. No seu livro, você fala assim, começa a falar, né? Se olharmos a maioria dos primogênitos é o que mais sofre, é o que mais isto, é o que mais aquilo. De onde que você tirou isso? É por causa, é os frutos. Vou dar um exemplo, fato. E Quando que base você tem para dizer assim? Não, olha, os primogênitos são... é simples. Eu quando li isso, isso é coisa da sua cabeça. Assim. Então olha pro seu X mais velho, pro seu irmão e olha pra você. Sim, mas Olha em a sua minha experiência volta. pessoal, isso é uma coisa importante. É Não, que a então minha fala pros experiência nossos pessoal ouvintes. não pode ditar uma regra na Tá, mas então sociedade. olha pros ouvintes lado, olha pros meus irmãos, olha pros irmãos dele e olha no geral, 100%. Não só na sua. A sua é o ponto de partida. Certo? Mas Eu olhei pros meus filhos e eu olho pra minha irmã. Tem uma vida abençoada, graças a Deus, né? Mas sua irmã mais velha já fez o resgate primogênito? Já. Entendeu? Minha velha, meus filhos fizeram. E tudo que está em volta. E agora vamos olhar na Bíblia, então. Se nós olhamos na Bíblia para ter referência geral. É porque quando a gente vai falar das coisas de Deus, essa é a minha base. É a base, então tá. Para mim, é quase como dizer assim, nem me está a vir nada à cabeça agora, mas não é por uma experiência pessoal minha, nem que eu veja isso na sociedade. Certo. Hoje a sociedade bom. diz-me que não há problemas em casar. E a sociedade... Ou seja, A Bíblia não diz, né? Na minha cultura, no local onde eu nasci, eu ouvi toda a gente a dizer que não há necessidade nem para casar e se o casamento estiver mal, de ir por si. Mas não é por isso que a Bíblia deixa de estar errada. Ou seja, muitas das vezes a nossa experiência, mesmo em sociedade e de um formato geral, não faz dessa interpretação uma realidade factual. É porque uma coisa é nós olharmos e termos uma experiência. A outra é um facto. Então vamos olhar. O facto não muda. Vamos olhar aqui, para os nem 7 na China, filhos. nem independentemente de Vamos nada. olhar para os 7 filhos de Davi, todos eles primogênitos. Bora. Tá? Primeiro, Aminon. O que aconteceu com ele? Violentou a irmã. Segundo, Absalão. Você que sabe, o nome nos... Absalão, eu vou te falar então. Absalão, também primogênito. Ele matou o irmão, roubou o pai, estuprou as concubinas e morreu entre os céus e a terra porque queria o trono do pai. Adonias tentou usurpar o trono do pai. Salomão matou ele. Aí vem um chamado Etlão, Safarias, Daniel, o filho de Abigail. Nós estamos em 6 primogênitos. Todos eles morreram. E o primogênito de Betseba, Deus também eliminou ele quando ele tinha 8 dias de nascido. Aí você vai encontrar. E Salomão não era primogênito. Então só aqui, só correu ruim. Mas vamos retroceder um pouquinho mais atrás ainda. Só para entender. Caim era primogênito. Olha o que aconteceu com Caim, entre Caim e Abel. Já foi. Vamos mais um pouquinho mais à frente. Jacó teve 4 primogênitos, porque cada primogênito era filho de uma mulher. O Ruben, Dan, Gad e José. Dos 4 primogênitos, só teve um que foi resgatado, não precisou de sacerdote, não precisou de igreja, mas precisou de um cordeiro morrer no lugar dele antes dele ir para o Egito. Só ele teve sucesso. Isaac, Isaú e Zinrã, que eram 3 primogênitos. Isaac, filho de Sara, Ismael, filho de Agar, e Zinrã, filho de Quetura. Só um foi resgatado, que foi Isaac, só ele teve sucesso. Jacó e Esaú, só um foi resgatado, que foi Jacó, porque Esaú virou Zedonita e Deus eliminou da terra.
Você quer mais prova? Eu vou te dar mais um pouquinho. Moisés teve um filho, chamava Gerson. Gerson significa peregrino. E para terminar de arrebentar tudo, um que chamava Manassés, que significa esquecimento. A partir de Manassés até sair do Egito, todos os primogênitos foram esquecidos, mas no dia de sair tiveram que resgatar todos os primogênitos num dia só. Bom, eu acho que aí eu já te dei prova suficiente que os primogênitos que não foram resgatados todos se lascaram. Segundo a Bíblia, sim. Segundo a Bíblia, eu acho que chega, não? Você tá entendendo? Então agora você já pode dizer que não é coisa da minha cabeça, pois não? Entendi. Entendeu, né? Então, Helder, ou seja, só que isso... E diga uma coisa. Ah, Então, quando se resgata um primogênito, é que isto é que é, assim, mexe com a minha cabeça. É que eu vejo uns quantos a ser resgatados, mas a vida não muda para nada. mas Então, não é para mudar? Explique-me verdadeiramente qual é o poder, não só a oferta do primogênito, mas qualquer oferta. Qual é o poder de uma oferta, tá, dada a Deus na vida financeira de alguém? Deixa-me só terminar a pergunta. Porque, assim, pastor, eu trabalho, né, e tenho as minhas teses, os meus conhecimentos, não sei de tudo. Distingo e tento fazer essa distinção entre aquilo que é problema racional, problema emocional e problema espiritual, né? Porque cada macaco tem que estar no seu galho. Mas quando nós vamos falar de ofertas a Deus, então nós estamos a remeter isso para algo espiritual. Se o espiritual domina sobre todas as áreas, então como é que eu faço algo no mundo espiritual e não muda nada na Terra? Tá. Ou pode não mudar nada na Terra? Isso, E pior, ou seja, quando eu não faço, tá? Ou seja, ou quando eu faço isso, mas apenas no espiritual, mas não faço na Terra, as coisas não acontecem. Mas há umas quantas pessoas, que eu conheço, você também conhece, que estão a fazer na Terra, não fizeram a questão espiritual e têm resultado na mesma. é simples. Uma Explica-me, coisa então. mais simples que tem. Por exemplo, são ação. Quando você tem um posicionamento na terra, mesmo que não estiver tomando no céu, você vai ter resultado. Mas uma coisa é você ter o resultado com a legalidade, que muda tudo. Você crê que Jesus é seu advogado? Sim. Por quê? Porque está escrito. Filhinho, não vos pequeis, porque se pecar tem um advogado. Você está olhando para o advogado aqui, o doutor Tais está aqui. Na Terra o meu é aquele. Aqui tem um advogado, certo? Na nossa frente. Sim. O doutor Tais está aqui. O senhor trabalha de graça? Pode falar alto para nós aí. Não. Não trabalha de graça? Ué, mas o senhor é advogado, o senhor tem que julgar minha causa. Depende da causa. Mas, entendeu? Olha, você vê. Ele cobra a parte dele, o honorário dele. Por que Jesus, sendo advogado, tem que ser de graça? Deus, né? Ah, Deus, não. São princípios da terra, é uma cópia daquilo que é do céu. Quando você dá uma oferta a Deus, dá uma oferta a Jesus, você tem o direito de requerer no mundo espiritual a sua ação que você fez na terra. Por exemplo, eu faço o resgate da primogenitura, e o resgate não vai me prosperar, mas vai dar o direito de prosperar. Mas aí eu vou dormir porque eu fiz resgate da primogenitura. Tem gente que o filho hoje está nas drogas, perdido, e até teve uma orientação sexual diferente do padrão de Deus, e o cara quer dar uma oferta de resgate para tirar a pessoa daquela situação. Não, em alguns momentos faltou, não foi oferta não, foi vara. Bem diferente do que a oferta. A oferta te dá o direito. Um exemplo prático. Na pandemia, teve gente aqui em Portugal que tinha o direito de um subsídio. Concorda ou não? Certo. Até que você ganhasse até 1.000 euros, você tinha o direito do quê? De um subsídio. Mas o governo veio trazer subsídio? Não. O que você tinha que fazer? Você tinha que ir lá, provar, requerer o seu direito. No mundo espiritual é igual. Eu vou fazer o resgate da primogenitura, porque eu já deveria ter feito isso com 40 dias de nascido. Eu já estou atrasado há 40 anos. Porque isso é o que Deus ordenou. Porque se está escrito em Êxodo capítulo 20, que não matarás, não roubar, não adulterarás, não cobiçar é um mandamento, pois é.
Lá no capítulo 3 também é um mandamento. Todo primogênito resgatará. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que aqueles 10 Deus escreveu com o dedo e o outro Deus falou com a mão. Entendi. Entendeu? Ou seja, Eu acho que você devia falar sobre isso então. É quando você fala do resgate primogênito, quem ouve de primeira vez dá a sensação que você está. Vou pôr esta expressão, eu sei que não é a intenção com que você faz, tá? Mas a forma como faz, você dá a entender que uma oferta vai destravar totalmente a vida financeira da pessoa. não, mas tem certa oferta que muda. Eu estou dizendo específico o resgate do primogênito. Ele é Sim, o quê? Estou-me a referir a. Não, o à resgate oferta do primogênito muda o Estado. Ou seja, dá o direito de. Ou seja, desliga ela daquela obrigação, o qual ela nasceu, e agora ela passa o direito de ter as duas, tanto no altar e quanto lá fora. Ah, mas e se eu não resgatar? Você não será amaldiçoado. Vai para o inferno? Não, você só não tem os benefícios. Vai para o céu, mas não tem os benefícios. Ou seja, eu posso. Eu não consigo, talvez, praticar todas as ofertas que estão na Bíblia. Talvez eu não consegui. Mas eu vou tentar. Eu contei 83. E eu vou tentar praticar todas elas. Ou seja, e eu quero os benefícios que estão ligados a ela. Entende a ideia? Então, ou seja, qual que é a ideia? Eu sei que às vezes a gente fala uma coisa, a ideia pode passar outra, mas no livro é muito claro que o resgate da primogenitura é para te dar o direito de prosperar, o qual nem o direito a pessoa tem. Por isso que a pessoa esforça tanto, luta tanto, busca, vai e perde. Por quê? Porque no mundo espiritual tá ilegal. Ou seja, ela não tem a mesma oportunidade que os outros. Por isso que os mais novos sempre prosperam muito mais do que os mais velhos. Porque o mais novo já nasce com esse direito. Agora, tem outra coisa bem interessante. Porque todo mundo está falando do resgate primogênito, porque você sabe que o primeiro que falou sobre isso, que eu ouvi falar a oferta de cordeiro, foi Joel Enjo. O segundo homem que eu ouvi falar sobre isso, que me explicou, me ensinou bastante, foi o Bispo Rinaldo. O primeiro homem que gravou no YouTube, colocou em rede social, o primeiro foi Apóstolo Léo. E o primeiro que escreveu em português foi eu, que escrevi sobre este assunto. Depois disso, você vai ver na internet muita gente falando do resgate do primogênito. Só que o detalhe é o seguinte, eles só sabem falar do resgate do primogênito, mas eles não sabem falar a oferta para o segundo filho, terceiro e quarto. E eu sei. E aí, é isso que nós vamos falar daqui uns dias. Por exemplo, o seu irmão deveria ser resgatado. E você, Helder, que não era primogênito, qual a oferta que você deveria fazer para sua vida? Uma oferta aqui de santificação? Uma oferta de santificação. E que as pessoas não fazem e nem sabem o que é. Ou seja, porque sempre quando alguém te ensina, sempre tem algo que sabe a mais do que os outros não sabem. Então, ou seja, daqui uns dias nós vamos falar sobre as ofertas de santificação, em que âmbito que ela vai sobre a minha vida. Você já está há pouco tempo, podemos dizer, quanto tempo você está de evangélico? 1 ano e meio, quase 2. Já leu a Bíblia de capa a capa? Eu já li a Bíblia toda, mas toda seguida não. Por que não? Porque eu não leio a Bíblia dessa forma. Então eu vou te explicar. Eu leio, por exemplo, Gênesis, Mateus, e agora vou para ali, e agora vou para acolá. Vou te explicar mas pra capa a você. capa seguida... Por que não? Vou explicar. Se você ler a Bíblia um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali, um pouco lá, muitas partes da sua vida vai ser um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. Conforme você lê a Bíblia, é a sua vida. Por quê? Porque... Isso é uma loucura para mim. É, não é? Por quê? Pega ali o pergaminho ali pra mim, filho. Esse pergaminho que eu vou mostrar pra ele agora. Esse pergaminho que tá em cima aí. Tá aqui hoje. Ah, tá aqui, ó. Pega pra mim, doutor. Vou te mostrar pra você o que é a Bíblia. Eles dividiram a Bíblia em fatias. Pegaram aqui, ó. Olha como é que você lê a Bíblia. Seu pergaminho? É, aqui, ó. Como é que você lê a Bíblia. Eu queria ver você ler em Gênesis, depois você lê lá em Apocalipse. Sabe se Deus é organizado ou não? Cada dia tem uma fatia pra você. Você tinha que terminar lá. Não, um bocado você disse que a Bíblia não estava organizada. Que Não, fez isso pra facilitar. Foi nós que na altura inventamos. que não estava organizada. Não, e nem aquelas escritas de capítulo e versículo tinha, como é que era? Você entendeu? Essa é a Bíblia toda? Não, esse aqui é a Torá só, cinco livros. Aí você tinha que passar tudo pra cá, depois que terminava, rolava ela toda pra cá e começava de novo. E aí Esdra veio e divide a Bíblia em vários pedaços, por exemplo, em 365 fatias, para você ler cada dia uma paraxá.
diária. Você pode ler igual você está ligando. Você pode ler ela, isso para estudo. Mas a leitura você tem que ter um hábito de ler ela de Gênesis a Apocalipse. Por mais que você lê ela aqui e ali, vai passar várias Não, páginas que este você ano não eu lê. comecei, eu vou fazer isso. Nem que seja uma vez por ano. Nem que seja uma vez por ano. Mas estou a ler, não estou a ouvir. Estava a ouvir há bocado, vou começar a ouvir. Exatamente. Eu sou auditivo. Eu gosto muito de ouvir audiobook e eu aprendo muito mais. Então eu ouço a Bíblia. Eu quero ouvi-la esse ano. Pelo menos eu vou tentar ouvir 12 vezes no ano. Entendeu? Por quê? Porque ela é importante você ler ela de Gênesis a Apocalipse. Porém, mesmo assim, você já conhece mais a Bíblia do que muita gente que está uns 40 anos na fé. Eu conheci uma pessoa agora, tem 40 anos de igreja, prega pelo Brasil inteiro e nunca leu e só leu a Bíblia de capa a capa uma vez. Aí eu perguntei pra ela se ela não tinha vergonha na cara. Mas isso é para perguntar, né? Não é verdade? Porque 40 anos, cara. Compreende? Então é importante a gente ler a Bíblia de capa a capa e depois ler, porque eu também estudo a Bíblia. Além de ouvi-la e ler, eu também estudo. Entendeu? Que é as minhas referências para buscar. E eu descobri algo tremendo sobre a Bíblia, eu descobri algo tremendo e tenho descoberto dia após dia apenas ouvindo. Porque ouvindo eu presto muito mais atenção. Por exemplo, isso é algo que eu ouço você a falar, mas eu nunca, nem sequer comecei, porque para mim, sempre que ouço alguma coisa, eu parece que me entra a 100 e sai-me a 180. Talvez você é visual. Entendeu? Aí Então eu se você preciso de parar e sublinhar e estudar e fazer perguntas para o texto. Exatamente. Só porque se você quer ter, e até mesmo para os nossos ouvintes, você quer ter um sucesso, leia ela inicialmente como você está lendo um jornal. Sem entender nada. Só leia. Só lê. Na leitura, não para estudo. Para estudo você faz pergunta igual você está fazendo. Pega ela e fala, hoje eu vou ler ela só para ler. Termina. Quando você terminar, leia só para ler. Quando você terminar, leia só para ler. Mas é curioso que eu estava a ouvi-lo falar sobre o eunuco, né? Que não estava a entender, mas estava a ler. Né? No entanto, ele, se você reparar, se você for ler aquele texto, não estava a ler, não estava a entender, mas estava a ler. No entanto, ele só tomou uma ação, que o eunuco diz assim, quando entende o texto porque alguém lhe explica, é que ele diz assim, então batizam aqui nessa Exatamente, água. mas essa é que é a intenção. Ou seja, a atitude só vem depois do entendimento. Mas só entende... Uma pessoa que não tem clareza nem entendimento sobre o conhecimento que está a adquirir, não se mexe. Pois é, mas só acontece o seguinte, se você não lê um livro, você não vai entender nunca. Isso é verdade. Então a ideia aqui é ele estar dentro de você. Quando eu ou alguém for explicar, ele já está lá dentro. Porque a palavra de Deus, ele é o único livro que o autor está sempre presente, que é o Espírito Santo. Entendi. Então, ou seja, eu não estou entendendo, mas se você ler meu livro, não entendeu nada, e eu pegar e falar assim, deixa eu te explicar. Ah, então é isso que você está querendo dizer? É, mas tem que ter lá dentro. Não adianta nada eu querer explicar para a Leonor, que está com 7 meses, 8 meses, que a Leonor está com 8 meses, ela fica olhando assim para mim. E não adianta pôr um livro dela. Se eu entregar esse livro para a Leonor, ela vai pegar literalmente, igual teu filho, e levar direto na boca. Porque a boca para eles são sensores de reconhecimento. Tudo para eles é boca. Então, ou seja, não adianta nem explicar, porque nem tem entendimento. Mas nós não. Nós temos um entendimento, nós podemos ler, ficar aqui guardado. Quando você falar, as pessoas compreendem. Então, a minha ideia ali é, o cara não estava entendendo nada, mas estava lendo. Porque a maior desculpa das pessoas é, eu não leio porque eu entendo. E na verdade você não entende porque não lê. E na verdade, também não quer alguém que lhe explique. Que explique. Entendeu? As pessoas perguntam-me, muitas das vezes, como é que tu conseguiste entender isso tão rápido? É assim, não foi. A maioria das pessoas pensam que eu me sentei no meu quarto, como você fez, e meu Deus, tive o discernimento e Jesus desceu e explicou palavra a palavra. E não,
Eu perguntei-me assim, quero entender isto, qual é a forma mais rápida? É arranjar alguém que já entende para me explicar, é Mentor. ouvir a explicação de outras pessoas. Então, houve tempos que eu só Perguntas. fone no ouvido, pregações, e sempre que estava com alguém que eu sabia que entendia mais do que eu vou fazer perguntas. E pra mim foi o que mais fez pergunta, né? E crescemos juntos. Sempre. Na verdade. Filho, glória a Deus, eu acho que foi um bom tempo. Você que está aí nos acompanhando. Foi um bom tempo aqui com a gente. Você pode mandar aí as suas perguntas se você quiser. Se você concordou bem com esse assunto, glória a Deus. Se você não concordou, você também tem o direito de deixar o comentário. Se você gostou, coloca um joia. E se você não gostou, por favor, coloca um dislike, mas faz alguma coisa. Prometo ter reação na vida. O que não pode é ficar parado. Helder, você tem um livro que é E se for verdade? Bem, esse livro foi uma consequência do meu testemunho, da minha história. Já lendo a Bíblia, eu cheguei a um dia que acordei e comecei a questionar, mais uma vez, como questionador que sou, e comecei a pensar, se isto aqui for uma mentira? Então o livro chama-se E se for verdade, mas a primeira pergunta que eu fiz foi, e se for mentira? Uhum. Então quando eu estava a ler a Bíblia, eu já era crente, já orava, fervoroso, inclusive já tinha até começado a fazer o App Experience. E um dia que eu simplesmente acordei, e se eu estou enganado? E se eu estou a ler isto, e isto na verdade não corresponde à verdade, né? E há uma coisa que eu costumo dizer que é, se a verdade é verdade, ela não tem medo de ser questionada. Exatamente. As pessoas têm medo de questionar a verdade porque acham que isso as vai lá para o inferno. Então, se é verdade, então vai-me responder de alguma forma. Então, o nome do livro é E se for verdade? E se o seu livro, e se for mentira? Então agora tem que ler, né? Então, E se o seu livro, e se for mentira? Então leia, né? Então esse livro é um pouco daquilo que... todas as perguntas que eu fiz da Bíblia. Porquê? Porque eu comecei a questionar a Bíblia ao ponto de... há muita história que a gente lê e tem que ser por fé. Né? Porque racionalmente falando a gente não entende, não tem lógica, e não mas tem resposta. Eu ouvi uma explicação engraçada sobre isso, que basicamente quando nós olhamos para as coisas que aconteciam, né, naqueles tempos, nós achamos às vezes até estúpido, mas se nós voltarmos no tempo, né, e se nós falássemos para essas pessoas e disséssemos assim, olha, daqui a uns tempos tu vais poder ter um telemóvel, vais poder ligar para quem está lá do outro lado do oceano e vão poder ver-se ao mesmo tempo. Era ou não era uma loucura para essas pessoas? É loucura, nem acreditaria. Mas ninguém acreditaria. Então, assim, muitas das vezes... É igual hoje se falar, por exemplo, daqui a um tempo vai chegar tempo, nós irmos daqui ao Brasil em 30 minutos. Isso é loucura. Aí a pessoa fala que é loucura. E vai chegar lá. Então é isso, ou seja, as coisas vão evoluindo, né? E aquilo que nós achamos que era impossível veio-se a tornar possível. Então o meu livro, o E se for verdade, é um questionamento da Bíblia mesmo, da existência de Deus. Como é que faz para comprar? Mais uma vez ainda não está disponível, nós estamos a fazer só o pré-lançamento, então para já unidades exclusivas, restam aí, nós fizemos umas 100, restam aí umas 30 a ser vendidas. Então a venda é feita diretamente com a minha equipa. Tem que mandar mensagem lá no Instagram, vão ser reencaminhados pelo WhatsApp. Então não é qualquer um também que consegue comprar, né? É outro nível, né? Tem que deixar de ser qualquer um para poder comprar. Exatamente. Muito obrigado. Contatos e você quiser deixar aí o seu espaço, a informação, manda ver. elderlages.10, lá no Instagram já vão encontrar bastante informação. Como eu disse no início do podcast, mentor de empreendedores e a trazer consciência daquilo que talvez te esteja a faltar para tu ir para um próximo nível nas tuas finanças, na tua saúde e nas tuas relações. Esse é o meu propósito e o meu trabalho. É isso aí, e logo nós vamos ter aí a próxima edição do podcast com mais amigos convidados. Vai ser um tempo de bênção para podermos falarmos aqui juntos. Deus abençoe você e bye bye. Fique com Deus.